alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, você que nos acompanha na estreia do programa pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário de estreia nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Também o mesmo horário de estreia nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Você que acompanha a reprise lá na Rádio Miriam, nos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. Você que nos acompanha pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras, e também na Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nós convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana. Nós, hoje, trazemos aqui para o estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, para o Razões da Fé desta semana, os candidatos da Escola Diaconal São Filipe, que se prepararam ao longo dos últimos 4 anos e que agora, neste mês de agosto de 2026, então, vão receber a ordenação diaconal como diáconos permanentes para o serviço da igreja, para o serviço da nossa Diocese de Caxias do Sul. E eu vou pedir que eles mesmos se apresentem para que também a gente possa os conhecer. Então eu começo com o Beto e depois vamos fazendo a ordem até chegar no Ricardo. Beto, contigo. Olá, Felipe, bom estar aqui. Meu nome é Roberto Mazzucci, sou de Bento Gonçalves, lá do Santuário Santo Antônio, casado com a Leandra, e tenho 2 filhos, a Cecília e o Davi. Olá, querido povo de Deus, me chamo Valmir João Pagliarini, sou natural de Carlos Barbosa, porém resido na comunidade São Sebastião de Castro, que pertence à paróquia de São Marcos Marcorama, sou solteiro e estou nesta caminhada, nesse processo, onde logo serei ordenado diácono da igreja. Olá, comunidade, eu me chamo Armidamin, sou da comunidade Otávio Rocha, pertenço ao município de Flores da Cunha, sou casado, tenho 2 filhos, Maicon e Natália, e uma neta chamada Luzia. Estou aqui também me preparando para a minha ordenação, que será no próximo mês. Olá, Felipe, aqueles que nos acompanham, eu sou o Marcos Vinícius Cardoso, da Paróquia Cristo Operário de Caxias do Sul. Sou casado há 10 anos com a Karine, temos 4 filhos, o Tomás, o Francisco, o Vicente e a Clara. E também estamos aqui nos preparando para esse momento tão especial da nossa diocese. Olá, Felipe. Olá a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o Ricardo Deves, sou natural aqui de Farroupilha, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Atuo também aqui junto ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Sou casado, tenho 36 anos, tenho 2 filhas, a Ana Cecília e a Maria Alice. Muito bem, muito bem. É bom conhecer, né, para que a comunidade possa conhecer cada um de vocês. E junto destes 5, nós temos mais 15, né, homens que serão ordenados diáconos permanentes, sendo em 1º de agosto, então, em Caxias do Sul, 12 candidatos que serão ordenados. Depois, no dia 8, 2 candidatos lá em Carlos Barbosa, na região pastoral de Garibaldi. Depois, então, no dia 15 de agosto, aqui em Caravaggio, então, 2 candidatos da região pastoral de Farroupilha. Depois, então, lá no dia 22 de agosto, em Bento Gonçalves, na paróquia São Roque, então, 3 candidatos da região pastoral de Bento. E depois, lá no dia 29, então, o Remi, lá na paróquia de Otávio Rocha, na região pastoral de Flores da Cunha. Então, percebamos esta bela dinâmica da nossa igreja, justamente
colocando em prática aquilo que também vai nos recordar o Concílio Vaticano II, retomando este belo e importante ministério do início da nossa igreja. E eu começo, Beto, contigo. Como é que... E depois cada um vai respondendo depois a pergunta, mas como é que tu foste indicado e como é que tu te sentiu ao ser convidado para integrar a escola diaconal, a primeira turma da escola diaconal da nossa diocese? Fazia algum tempinho, Felipe, que quando eu acordava de madrugada, às vezes ou de manhã cedo, a palavra diácono vinha na minha cabeça. E também a palavra lá de João que dizia: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E estando numa missa, acabou a missa, o padre Ricardo me olhou e veio ao meu encontro. E ele disse: tu não quer fazer uma caminhada para discernir, para ser diácono? Eles, quando eu fiz a consagração, ele disse: veio a tua pessoa para convidar. E depois, a partir daí, a gente fez toda uma caminhada em relação a isso. Volmir, como é que foi contigo? Lembrando, claro, que a escola diaconal, né, talvez eu estava esquecendo desse detalhe, a escola diaconal ela é um desejo da nossa diocese, desde Dom Alessandro, né, quando Dom Alessandro chega na diocese, lá em 2011, que ele assume o governo, era um desejo e também se coloca isso na celebração dos 80 anos da diocese, lá em 2014, mas quem concretiza a criação, a instituição da escola diaconal é Dom José Gislon, nosso 5º bispo diocesano, nosso atual pastor, que então lá no fim de 2021, então fez a instituição dessa escola e começou, junto da coordenação de pastoral na época, a fazer este convite, que as paróquias pudessem convidar e indicar homens que pudessem fazer este caminho, como nos falou então o Beto. Volmir, como foi para ti este processo? Bem, na verdade, eu creio que esse chamado sempre existiu dentro de mim. Só não conseguia, talvez, entender o chamado que estava acontecendo dentro de mim. E também passei algumas noites pensando, refletindo, e aí, concluindo, conversei com meu pároco, ainda era o padre Josemar, desse sentimento que estava despertando em mim. Aí, conversando com ele, tendo um discernimento, também cheguei a conversar com o padre Marciano Guerra, e aí fui entendendo que esse chamado exigia de mim, ou pedia para mim, uma resposta para algo maior na minha vida. E aí, logo apareceu as inscrições para a Escola Diaconal São Felipe, e o padre Josemar, então, conversou comigo e fez a inscrição, né, para a escola, e hoje estou aqui. Remy, como foi o caminho? Então, Felipe e colegas, eu fui um pouquinho diferente. Sempre tive um envolvimento grande na nossa comunidade, principalmente na igreja. E na época, então, o padre Paulo Nodari, um dia chegou lá na minha casa e perguntou se eu queria ser candidato ao diaconato e frequentar a escola. Aí ficou aquela dúvida, né? Então, na verdade, a gente nem sabia o que era ser diácono, como é que funcionava e as coisas assim. Na época, então, era o padre Mário Pascoal, que era o nosso pároco. Daí fui conversar com ele e ele achou interessante esse convite que me foi feito. E daí começamos a analisar e tentar ver o que era ser diácono, para entender, na verdade, qual é que era a dinâmica de ser diácono. E me aprofundando e vendo, eu achava que tinha condições, que pelo meu trabalho, minha trajetória perante a igreja na comunidade, sempre achei que tinha condições. Não sabia que ia ser tão difícil assim, mas enfim, depois nós vamos conversar mais, mas foi isso que me motivou e que eu fiquei assim muito animado a enfrentar esse desafio. Muito bem. Antes do Marcos falar sobre esse
início do processo, acho que é importante a gente também pontuar o que é ser um diácono, o que é um diácono, né? O diácono é um ministro ordenado, ou seja, ele faz parte do clero, né? Então, o sacramento da ordem, ele tem 3 graus, sendo o grau do diaconato, do presbiterato, ou seja, o presbiterato são os padres que estão nas nossas paróquias e comunidades, e o episcopado, então, que são os nossos bispos, aqueles que pastoreiam a vida da igreja. Então, o diácono, ele surge justamente no início da igreja, lá nos Atos dos Apóstolos, está narrado isso, de que os apóstolos já não conseguiam suprir o trabalho do cuidado das viúvas, do cuidado com os pobres, né, de ajudar e de suprir as necessidades. E eles, então, escolhem 7 homens de virtude, de boa virtude na comunidade, e ali impõem as mãos sobre eles e fazem, então, esta ordenação, que aí depois, então, de fato, se torna um dos graus do sacramento da ordem. Então, o diácono é um membro do clero, e ele tem justamente este olhar tanto para o serviço da caridade, o serviço da pregação da palavra e o serviço da liturgia. Ele não é o substituto do padre, mas ele é aquele que coopera, colabora com os padres na questão de organização da comunidade, seja na liturgia, na pregação da palavra, mas tem este olhar muito, muito apurado sobre a caridade. Marcos. Bom, Felipe, então, tudo começa, claro, com o serviço na igreja, a ajuda na comunidade, na paróquia. E quando começou a se ventilar toda essa organização da escola, do diaconato permanente na diocese, a gente mais ou menos foi acompanhando até que o padre Jaime, nosso pároco, ele conversou um pouquinho comigo, né, pediu algumas informações, e posteriormente até então o padre Paulo Nodari, que era o coordenador de pastoral na época, veio ao meu encontro e fez a proposta, né, fez o convite. E em casa, discernindo, então a gente aceitou fazer parte desta caminhada, né, de discernimento, para conhecer também toda essa realidade e aí sim dar esse sim a Deus nesse momento. Então, tudo começou com essa ajuda na igreja, com toda certeza na comunidade. Ricardo. Muito bem. Já muito antes, né, quando se ventilou na diocese a questão do diaconato ainda com Dom Alessandro, já começou, na época, o meu pároco, o padre Paulo Gasparetto, já começou a dar umas pitadinhas, né? E aquela questão foi amadurecendo, mas com o tempo, ela não ficou esquecida, mas amornou. E um belo dia, numa celebração de crismas, estava ajudando, e Dom José quem veio ministrar a crisma para os nossos jovens. E na sacristia, nós conversando, ele me pediu o que eu fazia na paróquia. Eu comecei a falar tudo que ajudava e tudo mais. Quando eu terminei, ele me olhou e disse, e o diaconato, nunca pensou? Então, eu pensei, mas ficou assim, né? Como nunca começou a escola, né? Ficou quieto o assunto. Passado alguns dias, o padre Paulo Gasparetto me chamou para conversar na paróquia. E disse, olha, conversando, achamos por bem te indicar. O que tu achas? Disse, bom, podemos tentar. É uma caminhada. Mas, o não a gente já tem. O não a gente já tem, né? Mas assim como todos, né? A gente também, com a família, conversando, porque é um passo muito importante, a gente também precisa do aval das esposas, né? Então, foi uma decisão em conjunto, não só minha, mas também da família, né? Percebam, caros ouvintes, que as histórias são diferentes, mas vão se complementando no processo. A gente pode recordar quando Jesus chama os seus apóstolos e cada um do seu jeito, uns estavam pescando, um estava na coletoria de impostos, o outro foi chamado para ver quem era o tal do Messias que estava aparecendo por aí. Então, mas cada um foi chamado
para o encontro com o Senhor. E a história, agora que vocês narraram, cada um ao seu jeito, de como foi o processo de indicação, para iniciar a caminhada em preparação ao diaconato, também vai mostrando isso, né? O quanto cada um vai sendo chamado de um jeito único, né? Aqui o Beto fala, né, que o Padre Ricardo, que era pároco da Santo Antônio, então, na hora da consagração, diz que veio na mente o nome, né? Depois, o Remy, o convite veio direto do coordenador de pastoral, né? O Ricardo, o próprio bispo chama, o que tu acha, né? Então, o Volmir diz, olha, eu passei noites em claro e pensava sobre, né? E o Marcos, então, que foi o pároco que iniciou a conversa, né? Então, cada um foi chamado ao seu modo, a um jeito, e estamos aqui, né? As portas, depois de 5 anos, as portas das ordenações desses momentos. Nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana. Nós convidamos você a permanecer conosco, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre o processo formativo, sobre como foi, e depois eles também vão fazer o convite para as suas ordenações. Nós lembramos que o Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar.
Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Seja bem-vindo à Rosler Diagnósticos por Imagem. É um prazer atendê-lo. Aqui é uma das salas de ultrassom dedicada à saúde da mulher. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesse nosso programa que a cada semana chega com assuntos, temas voltados à fé da igreja, aquilo que a igreja crê, professa, e também
sobre a realidade da igreja na nossa Diocese de Caxias do Sul, no nosso Regional Sul 3, e também na Igreja do Brasil. Nós, nessa semana, estamos abordando a questão do diaconato permanente, porque na nossa Diocese de Caxias do Sul, mês de agosto, além de ser o mês das vocações, né, como já tradicional, mais de 40 anos, é também o mês das ordenações da primeira turma dos diáconos permanentes da Diocese, da Escola Diaconal São Felipe. E aqui eu estou com 5 candidatos que representam todos os 20 que ao longo deste mês de agosto serão ordenados diáconos permanentes. Então, tenho aqui o Beto Mazzucci, tenho o Volmir Pagliarini, tenho o Remy Damin, o Marcos Vinícius Cardoso e o Ricardo Deves. Então, cada um representante de uma das regiões de pastoral que terão diáconos nesta primeira turma da escola. E falamos no primeiro bloco sobre como cada um foi chamado para integrar a escola, a fazer este caminho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo formativo. Como foi o caminho do processo formativo? E eu começo contigo, Ricardo. O que mais te marcou ao longo deste processo de 5 anos que foi realizado? Olha, quando nós iniciamos, ainda lá em 2022, todos de máscara, né? Era um processo bem metódico que nós tínhamos, uma novidade para nós também, mas tudo que me ajudou muito e que me chamou muita atenção e me marcou nesse processo foi justamente o primeiro ano, o ano que nós chamamos de propedêutico, justamente pelo tempo que nós tivemos de formação sobre espiritualidade, com o padre Jaime Gusbert principalmente, e esses momentos de oração e retiro que nós tivemos. Isso me ajudou muito no crescimento espiritual, no crescimento da minha caminhada vocacional junto à escola. Muito bem. Marcos? Acho que para mim, todo esse processo, claro, de todo o conhecimento, teologia, Bíblia, espiritualidade, foi o autoconhecer-se, né? Compreender aquilo que ainda a gente precisava construir para que pudéssemos também ir nos configurando a Cristo, o servo, aquele que serve. Então, curando muitas coisas, organizando outras, né? Então, foi muito um crescimento pessoal, né? Um amadurecimento muito pessoal, envolto também tudo aquilo que é do ministro ordenado, todo o conhecimento dos ensinamentos da igreja, de Bíblia, enfim, mas acho que o autoconhecimento foi o principal foco desse tempo de formação, junto com o discernimento para esse sim ao diaconato permanente. Remy? Quando eu cheguei no centro pastoral em Caxias, eu sempre falava até para meus colegas, para mim era tudo muito novidade, porque nós lá, como paróquia do interior, é sempre assim, vamos dizer assim, as notícias chegam um pouquinho mais tarde. Mas foi assim, com muita alegria, aquilo que eu fui aprendendo, fui conhecendo, principalmente a convivência com os colegas, que eu fui crescendo com eles, e que nem disse meus colegas, a espiritualidade. A gente vai crescendo, vai aprendendo e vai conhecendo coisas assim que a gente nem imaginava que pudesse estar conhecendo e aprendendo. Então, para mim foi muito bom, e cada vez que chegava perto, digamos assim, o sábado e o domingo para nos encontrar, para mim era uma alegria ver que eu tinha mais um final de semana em companhia de padres, de pessoas que eu gostava e que eu conseguia me relacionar. Então, para mim foi uma experiência assim muito importante, e só cresci, tenho certeza que só cresci, e compartilhava com as pessoas esse meu crescimento. Eu acho que isso foi muito valioso na minha vida até agora. Muito bem, muito bem. Volmir, como foi para ti esse caminho? Todo o caminho de preparação ele foi muito importante, né? Nessa jornada que viemos trilhando todos juntos. Mas eu creio que os momentos de retiro, o dobrar o joelho diante do Santíssimo, né? A oração pessoal, os momentos de silêncio, contribuíram muito para poder chegar a este momento. E como os colegas falaram, né? O grupo em si,
toda a preparação da teologia, né, o conhecimento mais aprofundado da Bíblia, da Palavra de Deus, tudo isso contribuiu e está contribuindo para que eu possa fazer, não só eu, mas eu creio que todos os meus colegas, né, a nossa turma, possa fazer essa caminhada com mais convicção, com mais certeza de, sim, eu sou um servo de Jesus. Beto. Tudo foi bem organizado, sabe, para a nossa formação. E eu vejo tanto o meu testemunho quanto de outros colegas lá, os que não estão presentes também, que a nossa vida não é mais a mesma. O nível de maturidade que a gente tem alcançado e também a convivência se tornou assim, apesar das diferenças e tudo mais, se formou uma família, sabe, todos com o mesmo objetivo. Então é isso que chamou bastante atenção. E não somos mais os mesmos. Isso que o Beto traz é muito interessante, porque provavelmente, quando vocês, de fato, foi o que vocês também relataram no primeiro bloco, né? Era tudo novo, era inesperado, não se sabia o que ia acontecer, né? Vocês começaram em 37, 37, né? 37 candidatos, então começaram em 2021, então fazendo este caminho, né, com o 2022, perdão, fazendo o propedêutico, e aí depois foi feito tanto de parte da equipe de coordenação, iniciada então por Dom José e na época o padre Paulo Nodari, então como coordenador, depois então chegou o padre Leonardo Pereira, que permanece agora então até a conclusão desta primeira turma como diretor da escola diaconal, tanto por discernimento de muitos, quanto por discernimento da própria coordenação, se foi fazendo o caminho. Alguns foram se desligando, outros foram desligados pela equipe, e foi feito este caminho, e chegam então estes 20 para este momento de graça para toda a igreja, que são as ordenações, né? Eu acho que essa fala que vocês fizeram justamente de que também se tornou uma família entre vocês, né? A turma ela vai se configurando, ela vai se organizando e vai se tornando um grupo unido, né? Certamente, e eu acompanhei também, estou num dos grupos de WhatsApp com vocês e fui acompanhando alguns que a esposa adoeceu ou que alguns adoeceram, e que se foi formando também esta corrente de oração, né? De poder rezar por essas pessoas, de proximidade, né? Desses irmãos e dessas esposas que foram então ficando doentes ou que precisavam então das orações. E eu gostaria, agora livre, quem quiser começar a falar, né? O que vocês destacam de todo esse processo, de tudo que vocês viveram ao longo destes 5 anos, aquilo que para vocês vão levar para a vida, para o ministério como diáconos permanentes, assim, claro, vocês apontaram aqui a formação, apontaram também a convivência, mas de tudo isso, né, um extrato de tudo isso, o que vocês vão levar para o ministério de vocês? Pode ficar livre quem quiser começar a falar. Sabe, Felipe, uma coisa que calou bem forte, que o Marcos falou, sabe, o servo de Deus. A gente procurar, na nossa limitação, imitar a Cristo e servir o povo de Deus. Eu tenho certeza, estou falando por mim, o meu olhar em relação ao povo está bem diferente, de uma maneira totalmente diferente. E também as ações começam a ser diferentes, sabe? A gente ver o povo dessa maneira, suas dores, suas limitações, e procurar ajudar dentro da nossa limitação também. Muito bom. Tenho certeza que o conhecimento a gente nunca vai perder. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. E gostaria muito de ter a capacidade de transmitir tudo aquilo que eu aprendi
para as pessoas que mais necessitam. As pessoas que o nosso lema é a caridade. Então eu acredito que, com o conhecimento que eu tive, gostaria muito de conseguir transmitir para as pessoas que mais precisam. Ser uma presença atuante e no meio do povo, né? Porque o diácono é aquele que serve, mas também é aquele que acompanha, que ajuda a caminhar, principalmente aqueles mais necessitados, aquelas pessoas que a gente vê que estão um pouco mais afastadas da nossa igreja, ou até mesmo do convívio social. Ser essa presença e nessa presença levar a presença do próprio Cristo. Acho que nós teremos um privilégio, vamos dizer assim, porque nós, como diáconos, estaremos incluídos na sociedade, no nosso trabalho, no nosso bairro ali, e ali nós teremos essa grande presença. Então, ficou muito marcado essa questão de ser essa figura de Cristo, né? E vai ser nos ambientes onde a gente realmente somos aquelas pessoas, né? Então, ali nós vamos ter que lidar, muitas vezes, com as nossas próprias frustrações para transmitir a esse Jesus, né? Então, acho que ficou bem marcado esse ponto, né? De ajudar os outros ali onde nós estamos a encontrar, ver esse Jesus muitas vezes, sempre com as nossas ações, né? Muito mais do que o servir, do que com estar com a estola, mas ali no nosso dia a dia, olhando na nossa realidade, essas novas viúvas, esses novos pobres, essas pessoas que precisam, estão ali do nosso lado, que muitas vezes a gente não enxerga, né? Não vê eles ali conosco. Eu destacaria duas coisas, né? A questão primeira, o quanto nós formamos de fato uma família, né? Que nós levamos isso para a vida agora e vai ser uma força muito grande para podermos exercer o ministério dentro da diocese, né? Então esse convívio que nós criamos ao longo dos 4 anos, né? Que nem o Remy destacava, a gente ficava contando os dias para se encontrar, né? Porque, de fato, a gente gostava de estar na presença um dos outros, né? Se ajudando mutuamente, porque o que um entendia, o outro às vezes precisava de uma ajuda maior, a gente ia lá e ajudava, né? E a outra questão que eu reforço é que, ao longo do caminho, todos nós reconhecemos que nenhum de nós estávamos lá por mérito, mas única e exclusivamente por graça de Deus. Felipe, posso ressaltar algumas coisas? Que esse é o apoio de Dom José, que eu fiquei impressionado. Assim, o envolvimento do Padre Leonardo, sabe? Se vê que com todo o amor, com todo o carinho, toda a dedicação, e um casal também especial que a gente ficou até surpreso, que é o Toninho e a Fábio, o quanto eles acompanharam a gente até em momentos que talvez eles nem precisassem estar aí, sabe? Mas sempre com todo o apoio, com toda a dedicação, com bom humor também. Então, isso aí. Isso eu acho que é interessante, né? O que agora que, né, vocês foram falando, eu fui puxando aqui pela memória, né, este processo de acompanhamento também, porque foi intenso o processo de formação de vocês, né? Era um final de semana por mês, sábado e domingo, né? E depois todas as semanas, às terças de noite, né? Das 8 às 10, né? Era uma aula virtual. Então, eu lembro também de lá nos inícios ajudar o Lindomar, ajudar o Nilson, para que eles pudessem gerar o link, fazer a senha, aceitar na entrada da reunião, gravar e tudo. Ou seja, também vocês foram se moldando ao processo, né? Era necessário, né? E a gente sempre recorda aquela frase de que é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Então, claro, custou tempo, custou investimento de vocês também financeiro, custou tempo de renúncia da família, de estar para estar nos momentos da escola diaconal. E para concluir esse segundo bloco, perdão, eu gostaria de entender sobretudo de vocês que são casados.
como também foi o processo com as esposas de vocês, né? Que elas foram fazendo também esse processo de se reunir entre também as esposas, os retiros, os momentos. Como foi também este processo? Porque o diácono, quando é casado, ele não tem que pensar só nele, né? Ele tem que pensar nele, na esposa e nos filhos, né? Justamente há toda uma organização que muitas vezes depende dele, também financeiramente, na organização também da casa, né? Como foi para vocês, né? Como essa conclusão desse segundo bloco? Sem sombra de dúvida, sem o apoio da esposa, dos filhos, nós não estaríamos aqui. Quer dizer, eu falo por mim, mas eu acho que é geral. E assim, a família é a base de tudo, né? Então, na verdade, eu tinha que conciliar. E a gente sempre... Muita conversa. Isso era uma coisa que não podia faltar. E o entendimento, né? Que aquilo que a gente tentava conversar em casa tinha que mais ou menos ser cumprido, né? Então, nós tínhamos que dividir as tarefas de casa e a tarefa da escola. Mas, graças a Deus, conseguimos conciliar e estamos aí. Eu diria que, sem sombra de dúvida, sem o apoio e a oração, nós não estaríamos aqui. Porque, olha, principalmente o meu caso, né? Quando iniciou-se a escola, uma das minhas filhas era bem pequenininha. Então, deixar em casa, ir um final de semana, aquela preocupação, mas ela sempre apoiando, sempre se dedicando também, principalmente na oração junto, sabe? Esses encontros que elas tiveram ajudou para que nós também formássemos essa família diaconal, porque a relação que elas têm entre elas também é bonita de se ver, porque de fato elas se tratam como uma família. Então, essa questão toda do convívio junto, nós nos encontrávamos uma vez, 2 por ano, também todos, né? Nós, diáconos, e as esposas com as famílias. Isso foi criando essa unidade e essa força que nós temos hoje. É sempre uma grande renúncia, né? Dos dois lados, né? De renunciar um tempo para si, o tempo ali dedicado à família, mas elas também... Principalmente no meu caso, com os filhos pequenos, um filho nasceu durante esse processo de formação, né? Então, sempre é uma renúncia, um entendimento de toda a situação, de todo o processo, de saber que é um desprendimento, muitas vezes do seu querer, né? Em prol do reino de Deus, né? Em prol de que os outros também conheçam esse Deus. Então, ainda também se está compreendendo toda essa dimensão, né, diaconal da família, porque ainda seremos os primeiros, né, teremos muito o que conhecer, o que entender, mas também, no meu caso, eu dedico um grande agradecimento ao meu sogro, minha sogra, meus pais também, que sempre estavam ali presentes, para que esses momentos pudessem ser vivenciados com mais tranquilidade, sabendo que tinha um apoio ali com eles, principalmente com os menores, né, então... como o Ricardo destaca, né, a oração, esse apoio, né, que nos ajudou a concretizar esse sim. Tudo isso que os colegas falaram, mas também os retiros foram importantes para elas. O nosso testemunho, quando estávamos juntos, de se tornar uma família e tudo mais, esse processo de discernimento, que daí a gente foi aprendendo o que tem que fazer, como é que é, trazendo um equilíbrio. Isso foi muito importante também. Muito bem. A gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa, Razões da Fé, desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente até daqui a pouquinho, porque nós vamos ainda seguir mais um bloco falando sobre a vocação, e eles vão também fazer o convite para as suas ordenações. Até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência.
Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente.
E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Mercado e Assados Bianchi, sempre a melhor opção para suas compras diárias. Açougue, padaria, verduras, frutas e tudo o que você precisa para a sua casa. Aos finais de semana, faça sua encomenda de frango assado com a opção de massa e maionese. Temos ainda carnes assadas como costela e matambre. O melhor frango assado da cidade você encontra no Mercado e Assados Bianchi, Rua Independência 291, bairro São Luís, fone 3261-3506. É de dar água na boca de tão delicioso que é. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, também pela TV Serra, pela Rádio Amar e Servir dos Jesuítas do Brasil. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nesta semana, o Razões da Fé traz, está com o estúdio cheio aqui em Caravaggio, que é para abordarmos a ordenação, como temática principal, o diaconato permanente e a ordenação dos primeiros 20 candidatos da Escola Diaconal São Felipe, os primeiros 20 diáconos permanentes da nossa Diocese de Caxias do Sul. Claro, nós temos aqui na Diocese já o Henrique Rausch, que é diácono, mas que foi formado então na Diocese de Novo Hamburgo, e aí depois sim foi ordenado aqui na Diocese e está auxiliando na paróquia do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Mas estes 20 são formados, de fato, pela organização feita a partir de 2022, que foi então a Escola Diaconal São Felipe da Diocese de Caxias do Sul. Nós temos aqui no estúdio um representante de cada uma das regiões que terá ordenações. Então, temos o Beto Mazzucci da região pastoral de Bento Gonçalves, temos o Volmir Pagliarini da região pastoral de Garibaldi, nós temos o Remi Damin da região pastoral de Flores da Cunha, o Marcos Vinícius Cardoso, que é da região pastoral de Caxias do Sul, e o Ricardo Deves aqui da região pastoral de Farroupilha. Então, são estas 5 regiões que ao longo do mês de agosto terão as ordenações diaconais. Eu começo perguntando, e vou começar pelo Beto de novo, perguntando um pouco sobre quais são as expectativas para este novo ministério que vocês assumem, né? O que vocês esperam? O que também está no coração de vocês como uma expectativa para este novo tempo da vida de vocês? Num primeiro momento, Felipe, vai ser um aprendizado, porque é tudo muito novo na diocese. Então, a gente vai ter que aprender junto aos padres, nós também, todo esse ministério diaconal, para que depois ele possa ser aplicado na realidade de cada paróquia, de cada região pastoral. A minha expectativa, assim, sempre gostei muito de trabalhar com caridade, sabe? Então, aprender um pouquinho mais sobre isso. A gente já tem algumas ideias que vai trocar
com o pároco e tudo mais, para poder ampliar e tentar fazer de uma maneira melhor isso aí, para que seja visível esse ministério na região, na paróquia e na diocese. Seguindo o pensamento do Beto também, e poder desenvolver um ministério diaconal, né? Porque tudo é novo, é uma novidade também para nós, embora tenhamos o conhecimento, mas poder desenvolver e também a respeito da caridade, né? Fazer desse trabalho o ponto central do meu ministério. Que nem eu falei antes, com o nosso conhecimento que nós tivemos nesses longos desses quase 5 anos, com certeza, partilhando com o nosso vigário, o Padre Olavo, eu penso que nós temos que nos integrar, que nós temos que compartilhar e tentar fazer um planejamento, porque, que nem dizem os meus colegas, é tudo novidade. E tentar fazer o melhor possível para que nós consigamos juntos fazer chegar a todos uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Então, essa é a minha ansiedade, a minha preocupação de que nós possamos juntos fazer um bom trabalho e desempenhar bem o nosso papel, que eu tenho certeza que toda a comunidade está esperando muito de nós. Então, nós estamos, assim, nos preparando, eu vejo que todos os nossos colegas também, nós estamos, assim, tentando fazer o melhor e acho que nós vamos ter, assim, um tempo, já estivemos de preparação, mas nunca estamos totalmente preparados. Eu acho que nós temos que continuar nos dedicando, nos empenhando, para que possamos fazer chegar aquilo que o nosso conhecimento para todas as pessoas que precisam e que estão esperando de nós. Comungo também dessas perspectivas dos colegas, né, do serviço, de como realizá-lo nessa grande novidade do diaconato, mas também penso de como ajudar o povo a compreender que nós não vamos ser substitutos de ninguém, nem do padre, nem do bispo, nem dos ministros, dos leigos que já estão atuando nas comunidades, mas que estaremos chegando para somar, para ajudá-los a cuidar do povo, a levar essa presença de Jesus àquele que serve. Então, fico muitas vezes pensando nisso, né? Como ajudar o povo a compreender essa missão do diácono, né? Que vem para ajudar, né? Que vem para ser presença também de Jesus junto com eles, que já estão ali no dia a dia, ajudando na comunidade, na igreja, fazendo o seu papel que é tão importante também para essa caminhada. Assim como disse todos os colegas, né? Nós estamos dispostos a servir. Né? Estamos aqui, né? Sobretudo com as 3 grandes diaconias que nós estamos trabalhando junto com a direção da Escola Diaconal, que é a Diaconia da Caridade, da Saúde e da Educação. Então, nós estamos focando nisso, mas sem esquecer todo o resto, né? Então, nós estamos dispostos e estamos aqui para servir. Muito bem. Agora nós vamos vamos convidar o povo de Deus também para participar e acompanhar as nossas celebrações de ordenação, as ordenações diaconais da nossa diocese. Lembrando, todas as ordenações elas vão ser transmitidas pelo YouTube da Diocese de Caxias, para que a gente possa também, de todos os recantos da diocese, poder acompanhar esse momento de graça, né, da graça de Deus para a nossa igreja diocesana. E eu começo com o Marcos, porque é a primeira ordenação, né? Então faz o convite e depois então vamos na sequência das datas, então fazendo o convite para as celebrações. Marcos. Então convido ao nosso querido povo que neste sábado, dia 1º de agosto, às 9 horas, na Igreja Imaculada Conceição, a Igreja dos Capuchinhos, como tradicionalmente é conhecida em Caxias, eu e mais 11 colegas, né, totalizando 12 da região pastoral de Caxias do Sul, seremos ordenados pela imposição das mãos de Dom José ao serviço diaconal. Então, convidamos para estarem presentes conosco às 9 horas da manhã, nos acompanhando lá na igreja, nesse momento tão belo, mas também aqueles que não puderem, pelos meios de comunicação, e principalmente também através das orações.
no fortalecimento desse nosso sim, desse nosso serviço, pelas nossas famílias e também por toda essa nova caminhada na nossa diocese. Querido povo de Deus, de modo especial da nossa Diocese de Caxias do Sul e da região pastoral de Garibaldi, então venho fazer o convite para o dia 8 de agosto, às 10 horas da manhã, na Igreja Matriz Mãe de Deus, em Carlos Barbosa, onde pela imposição das mãos e a oração consecratória de Dom José Gislão, eu e o Manuel seremos ordenados então também diáconos da igreja, e quem não puder estar presente poderá acompanhar pelos meios de comunicação da Diocese, também teremos a transmissão da Rádio Garibaldi, então fica o convite a todos para participarem e se unirem a nós em oração. Peço que rezem por nós. Convido então a todos vocês, irmãos e irmãs, que estejam junto conosco, comigo e com o Valdecir Bergamin, que seremos ordenados então aqui na região pastoral de Farroupilha, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, às 10 horas da manhã do dia 15 de agosto. Convido vocês aqui, principalmente de Farroupilha, mas de toda a Diocese, que estejam conosco, nos acompanhando também através das redes sociais da Diocese ou do Santuário de Caravaggio, onde nós estaremos unidos em oração e nessa grande expectativa por toda a Diocese. Querido povo, queria convidar vocês, dia 22 de agosto, na paróquia San Roque, às 9h30 da manhã. Eu, o Tiago e o Denis vamos ser ordenados, e principalmente a pastoral, toda a região pastoral de Bento Gonçalves, contamos com a presença de vocês, desse momento único e tão especial para nós e para a nossa diocese, para a igreja. E também, quem não puder, que acompanhe pelas redes sociais. Bom, eu sou o último a ser ordenado, então, pelas mãos de Dom José, nosso bispo diocesano. Então, queria convidar todas as pessoas, principalmente a nossa região de pastoral, e no dia 29 de agosto, às 10 horas, na igreja São Marcos, Matriz São Marcos de Otávio Rocha, pertence ao município de Flores da Cunha. Convidar a todos, então, para participar desse momento tão importante na minha caminhada, na minha vida. Espero vocês, então, no dia 29, às 10 horas, na Igreja Matriz de Otávio Rocha, Flores da Cunha. Muito bem, feito o convite, vai ser um mês que vai precisar bastante fôlego. Com certeza. O mês das vocações vai ter diversas ações, né? E lembramos que neste domingo, agora, dia 2 de agosto, em comunhão com toda a pastoral vocacional da Diocese, junto com a escola diaconal, com a iniciação à vida cristã e com a pastoral familiar, também com a CRB, que é a Conferência dos Religiosos, nós teremos aqui em Caravaggio a abertura do mês vocacional. Então, um momento também ao longo da tarde, teremos uma peregrinação, teremos um momento de reflexão também com o Padre Leonardo Pereira, e às 17 horas, então, a celebração da Santa Missa com o Dom José, nosso bispo, também neste dia, abrindo o mês vocacional, já com os primeiros 12 diáconos permanentes da Escola Diaconal São Filipe. Nós nos despedimos de vocês, nos despedimos dos candidatos aqui, agradecendo também pela disponibilidade de tempo para virem aqui ao santuário para gravarmos este programa. Agradecemos e rezamos por vocês também neste novo tempo da vida de cada um, para que possam, então, cada vez mais e melhor servir a Igreja, povo de Deus, que caminha, como diz nosso bispo, para a casa do Pai. A você, nossa gratidão. Lembramos que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens,
A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.